Leitura do Salmo número 30. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O nosso tempo é marcado por momentos. Nós temos o momento do dia, nós temos o momento da noite. Assim como o próprio tempo tem o seu momento, a nossa vida também tem os seus momentos. Existem aqueles momentos em que nós nos sentimos mais prósperos, firmes, vitoriosos. Olhamos para a nossa situação interior ou exterior, e como o próprio salmista disse, o nosso sentimento é que nós estamos firmes como uma montanha. O próprio Salmo 121 faz essa alusão, essa ideia de montanha. Montanha traz essa figura de uma coisa firme e estável. Muitas vezes a Escritura usa o mar, a turbulência do mar, para falar das turbulências da nossa vida, como nossa vida pode passar por momentos assim, e usa a figura da montanha para dar essa ideia de firmeza. Afinal de contas, como é firme uma montanha, não é isso? Pode bater chuva que for, pode fazer o vento que for, pode haver um furacão, a montanha permanece ali. Muitas vezes o nosso momento é esse, outras vezes o nosso momento é outro. Os nossos sentimentos mudam. O salmista viveu um momento de enfermidade, como nós vemos ali no versículo número 2, que ele diz que Deus o curou. Momentos de enfermidade, eles não mexem só com o nosso estado físico, costumam mexer também com o nosso estado de ânimo e com os nossos sentimentos. Claro, vai depender muito de qual é a doença, de quanto ela está te afetando, e às vezes vai depender até de quem é a doença, né? Às vezes pai e mãe toleram muito mais as doenças em si mesmos do que nos seus filhos, se abatem muito mais quando isso acontece neles do que em si mesmos. Geralmente nós sofremos muito mais pelo amado do que por nós. É uma característica do amor, sofrer pelo outro, sofrer pelo amado. E nós vivemos este momento. Então, queridos, essa colocação do Salmo número 30, aí no versículo 5, muitas vezes pode refletir também a nossa situação. Há um período de alegria, há um período de choro, há um período em que nós nos sentimos firmes como uma montanha, mas há um período em que nós ficamos conturbados, que é a palavra que ele usa lá no versículo 7, fiquei conturbado. E eu quero dizer então, queridos irmãos e irmãs, que olhando para esse aspecto dos nossos sentimentos, das nossas condições, muitas vezes nós passamos aí períodos de instabilidade. A questão é, por que vivenciamos esses momentos? E mais importante, é como lidar com esses momentos de instabilidade, esses momentos em que nós estamos chorando, estamos nos sentindo conturbados. E o Salmo número 30 nos traz ensinamentos preciosos a esse respeito. O Salmo número 30 se enquadra no grupo de salmos de ações de graças. Então há uma coleção de salmos, né? Nós temos aqui 150 salmos. Há uma coleção deles que são chamados salmos de ações de graças, e admite-se que esses salmos, eles eram usados como uma espécie de canto nos cultos. Então lá no culto, né, do Antigo Testamento, que acontecia no templo, principalmente lá
na era de Davi, logo pós Davi também, né? Então esses salmos eles eram cantados, eles eram uma espécie de convite. O salmo de ações de graças era uma espécie de convite. O salmista, né, aquele que estava cantando, ele estava convidando as pessoas a se alegrar com ele, a dar graças a Deus por ele. Esses salmos eles têm uma certa estrutura. Geralmente eles têm o relato do problema, né, da desgraça ocorrida. Nós observamos isso aqui nos versículos 6 e 7, onde Davi então faz o relato do que estava acontecendo, né? Ele viveu um momento de fragilidade, um momento de enfermidade, mas não bastasse isso, um momento em que seus inimigos queriam tirar proveito disso também, porque é isso que acontece, né? É isso que o inimigo faz, ele fica à espreita do seu momento de fragilidade, e ele não tem misericórdia. É nesse momento que ele quer ainda aproveitar para te derrubar, e a experiência de Davi é essa. Então tem o relato aí da desgraça ocorrida, tem também o clamor dirigido a Deus. Nós percebemos que esse salmo, que é um salmo de ação de graças, mas é uma oração, ele narra, né, a oração que ele fez a Deus, o clamor feito a Deus para mudar a sua sorte. Versículos 2, 8 a 10 trazem isso, e também narra a libertação operada por Deus na vida dele. Então, um salmo de ação de graças, um salmo para ser cantado no culto, um salmo em que o salmista convidava as pessoas a se alegrar com ele. Versículo 1, versículo 4, 11, 12, é notório essa alegria do salmista e o convite dele: se alegrem comigo. Agora, o ponto fundamental que eu quero destacar desse salmo, irmãos e irmãs, é o que aconteceu ao salmista que o levou a ficar conturbado. O que aconteceu com ele? Estava tudo bem e ele ficou conturbado. Segundo o salmo, e esse salmo é de Davi, então podemos dizer segundo Davi, ele viveu um momento de confiança excessiva em sua própria prosperidade. Olha lá o versículo número 6: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Deu para perceber que então ele estava vivendo um momento de prosperidade, podemos chamar então um momento de estabilidade, aquele momento que está tudo bem, você está olhando para você, está bem, você está olhando as circunstâncias, está bem. Essa é a ideia que a gente faz, né, de prosperidade, das coisas estão acontecendo, estão sendo bem sucedidas. Dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele considerava-se firme como uma montanha, versículo número 7. A prosperidade de Davi vinha do próprio Deus. Por que ele estava vivendo esse momento de prosperidade, esse momento de estabilidade? Por que ele estava bem sucedido? O próprio Deus, as próprias bênçãos de Deus resultaram nessa condição. Então perceba, Deus é bom, buscamos as suas bênçãos, Ele nos abençoa. Oramos, buscamos respostas, Ele responde. Clamamos pela sua ajuda, pelo socorro, e Ele dispensa o seu favor, sua ajuda. Ele é o nosso pastor, nós cantamos isso hoje, não é isso?
E Deus então nos concede estas bênçãos. Salmo 128, Salmo 1, são 2 salmos, entre outros, que falam, de Deus nos fazer como pessoas bem-sucedidas, pessoas abençoadas, pessoas prósperas. E nós cremos disso, e isso é bíblico. Davi experimentou isso. Acontece, queridos irmãos e irmãs, que Davi, então, desviou a sua confiança, o seu olhar de fé, de Deus, aquele que dispensava a graça, as bênçãos, e colocou seu olhar de fé, sua confiança, no resultado dessa graça de Deus. Ou seja, Davi desviou os seus olhos do Deus que abençoa para as bênçãos de Deus. Desviou os seus olhos do ato da graça para o resultado da graça, e nesse resultado da graça ele se firmou. Por isso ele diz: dizia eu na minha prosperidade, resultado da bênção de Deus. Dizia eu então na minha prosperidade, jamais serei abalado. É como se você dissesse, você que tem pedido que Deus abençoe o seu emprego, Deus abençoe sua vida financeira, Deus abençoe para que não falte o alimento da sua casa, Deus abençoe para que você tenha saúde, Deus abençoe para que o seu lar seja abençoado, sua família viva bem, haja amor. É como se você então pedisse isso tudo para Deus, e Ele vai responder sim, positivamente, porque tudo que você está pedindo é lícito, Deus quer sim que tenhamos uma vida abençoada. Mas então, quando você está vivendo este momento, quando você olha, sua geladeira está cheia, sua conta corrente não está sobrando, mas não está no vermelho, você está se sentindo fisicamente muito bem, emocionalmente muito bem, na sua casa, você, esposa, marido, filhos, claro, tem lá, os conflitos, mas não tem as discórdias. Então, e de repente, então, você olha para toda essa situação e você diz assim: nossa, olha que estabilidade a minha, que estabilidade a minha, nada pode me abalar, nada pode tirar essa minha estabilidade. Talvez seu coração possa ser tomado por algum tipo de arrogância. De repente você começa a pensar que tudo aquilo é algo que você merece, tem a ver com você, você construiu tudo aquilo. Então nessa hora vem a lição de Deus, porque, queridos irmãos, irmãs, como você, pai, corrige o seu filho, Deus também te corrige, e graças a Deus Ele faz isso, para que a gente não permaneça no erro, não é isso? Uma coisa é errar, outra coisa é permanecer nele. E aí então o versículo número 7 diz: tu, Senhor, por teu favor, ou por tua graça, fizeste permanecer forte a minha montanha. A estabilidade, prosperidade, Davi está dizendo, foi o Senhor que fez isso, ok? Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Esse é o momento em que Davi percebe que a sua vida estava firme como uma montanha, porque o rosto de Deus estava voltado para ele. Essa ideia do rosto de Deus, voltado para o crente, é a ideia da bênção. Nós temos isso na bênção arônica, o rosto do Senhor esteja voltado para você. Foi Deus desviar, ou seja, então, vamos tirar um pouquinho disso, para você, Davi, perceber
que você está colocando a sua confiança, que você está dizendo que a sua estabilidade está no que eu dei para você, e não em mim que dei isso para você. Guarde bem isso, queridos irmãos e irmãs. Aliás, eu quero já fazer algumas aplicações a partir desse salmo. Primeiro, tenha sempre em mente que toda prosperidade ou estabilidade é, em primeiro lugar, um ato da graça de Deus. As bênçãos que você tem colhido, ato da graça de Deus. E quando nós falamos de graça, nós entendemos que não tem a ver com os nossos méritos, mas tem a ver com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus por você. Por isso, irmãos, irmãs, tenha sempre em mente isso. É a graça de Deus que me sustenta, é a graça de Deus que tem dado tudo o que eu tenho. Meu trabalho, minhas habilidades, tudo isso também é graça de Deus, e são meios, caminhos, instrumentos de Deus para estar operando em meu próprio benefício da minha família. Por isso, irmãos e irmãs, não deve se passar nenhum dia sem que você diga obrigado a Deus, agradeça a Deus, seja na manhã, seja à noite, de preferência que seja ao acordar e antes de dormir, mas isso fica a seu critério. Eu tenho colocado isso no meu coração, tem me feito muito bem, acordar e antes de pensar em qualquer coisa, Deus, obrigado por esse dia. E ao dormir, queridos irmãos e irmãs, apesar de alguns dias serem difíceis, apesar de alguns dias a gente ficar procurando, mas a gente tem que encontrar, e a gente vai encontrar, e se não encontrar, mesmo assim, pela fé, dizer obrigado, Deus, pelo dia, porque foi a tua graça. Se não fosse a graça de Deus, se você achou que o dia foi difícil, se achou que o dia foi ruim, imagina se você não tivesse dessa graça de Deus. Então, primeira lição, tenha isso sempre em mente. Segunda lição, mantenha fixo o seu olhar neste ato da graça, muito mais do que nos resultados disso. Desfrute sim das bênçãos, não há nenhum problema nisso. Aliás, Deus graciosamente tem te abençoado para que você viva essa bênção, mas não faça dos resultados, não faça daquilo que Deus tem te dado o seu refúgio, o seu baluarte, a sua rocha firme, porque rocha firme é Deus. Baluarte, refúgio, lugar de proteção é Deus. Tudo que nós recebemos de Deus nesse mundo material é passageiro. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Talvez Ele esteja trabalhando conosco como Ele trabalhou com o salmista. Em algum momento ele ficou doente, e os inimigos tomaram proveito disso. Talvez o que mais perturbou Davi não foi nem sua doença, mas foi de estar frágil, e como uma figura de poder, o sistema monárquico, ele era, todo sustentado em cima da lucidez, da autoridade, da força, do vigor do rei. Era necessário que o rei tivesse essa posição, essa imagem, e nesse momento em que ele está frágil, ele sente que os seus inimigos crescem e colocam em risco não só a sua vida, mas toda uma nação, todo um povo.
todos aqueles que estavam debaixo do seu cuidado. Ele estava firme como uma montanha, e num outro momento ele estava vulnerável. Isso acontece, queridos irmãos, irmãs, com as coisas que nós temos. Tudo é contingente, tudo temos hoje, não teremos amanhã, não temos hoje, teremos amanhã. O que sempre permanece é que Deus nunca vai deixar de dispensar atos da sua graça na sua vida. Por isso, mantenha os seus olhos fixos no ato da graça, no Deus que abençoa, e não na bênção propriamente dita. Caso você sinta sua estabilidade ruir, caso você experimente como o salmista, ficar conturbado, aquele dia, aquele momento, aquela fase em que você se sinta conturbado, o que fazer? Não desista, não se desespere, clame a Deus, e esteja certo de que Ele fará ver que a sua graça dele continua agindo em sua vida, que no momento oportuno Ele mudará a sua sorte. Versículo número 10, ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, meu auxílio. Ele clama. Versículo número 11, converteste o meu pranto em folguedos, expressão de grande alegria. Tiraste o meu pano de saco, que era uma maneira de expressar, a tristeza que eles tinham, e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Então a primeira coisa é clamar a Deus, manter a sua confiança no Senhor. Esses momentos de instabilidade, irmãos, irmãs, momentos em que nós nos sentimos conturbados, são aqueles difíceis. Eu não quero, você não quer, não quero para vocês, vocês não querem para mim, mas são aqueles momentos em que nós temos a oportunidade de trabalhar a oração, a fé, a perseverança. É um momento do crescimento, momento do crescimento, é um momento do exercício. Assim como nós precisamos de exercícios físicos, nem que seja uma caminhada, também nós precisamos de exercícios espirituais. São diversos. Falamos muito da oração, da leitura da palavra. Geralmente deixamos meio para o escanteio o jejum, um grande erro que nós cometemos. Momento de louvor, momento de silenciosamente meditar na obra de Deus. Clame a Deus. Agora, queridos irmãos, irmãs, da nossa parte também precisa ter algumas atitudes, algumas postura de não se entregar, de não desistir, de não se prostrar, quando nossa situação não está boa, quando estamos conturbados. Você pode viver um momento de tristeza, mas você não pode ser prostrado por ela. Essa é a diferença. O prostrado é aquele que se entrega, tem forças, aconteça o que acontecer, me rendi ao problema. Então você pode viver um momento de tristeza, mas você não pode ser prostrado por ela.
Você pode viver um momento de preocupação, mas você não pode ser aprisionado pela ansiedade. Coisas diferentes. Preocupação tem a ver com um sinal de alerta dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, dizendo: olha, alguma coisa não está boa, né? Há uma certa insegurança, existe um certo medo, alguma coisa tem que ser feita. Preocupação é algo assim: olha, vamos ver o que está acontecendo, vamos lidar com a coisa, lidar com o problema, porque ele existe. Você pode viver esse momento de preocupação, mas você não pode ser aprisionado pela ansiedade. É quando então você se adoece, quando esta preocupação te deixa doente. Você pode viver um momento de indignação, mas não pode ser dominado pela ira. Existe até uma exortação de Paulo aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Nada fácil, né? Mas se ele colocou, é porque nós temos essa condição de em algum momento nos sentir indignado com o que está acontecendo, mas não deixar que isso domine o nosso coração, a nosso coração seja dominado pela ira. Você pode viver um momento de decepção com uma pessoa, por exemplo, mas não pode ser consumido pelo ódio ou o desejo de vingança com essa pessoa. Sim, as pessoas decepcionam, as pessoas nos frustram. Não só os outros fazem isso com a gente tem que entender que às vezes a gente também faz isso. Mas se cada pessoa que nos decepcionar passar a ser um odiado nosso, se a cada vez que alguém nos frustrar, nosso coração tiver desejo da vingança, o que será de nós, hein? Você pode viver um momento de medo, mas não pode se tornar um desertor. O medo também é um sinal de alerta, é um sinal de perigo, é uma reação natural nossa. Mas há uma diferença entre você ter medo e você ser um desertor, você fugir. Você pode viver um momento atarefado, sobrecarregado, mas não pode cair ou afundar com tamanho peso nas suas costas. Aliás, carregado e sobrecarregado, atarefado e sobrecarregado, é a marca do tempo atual, não é isso? Esse pode ser um momento, mas esse momento não pode se transformar em algo que está te afundando, te deixando estressado. E o estresse é um dos pilares geradores da depressão, que é uma doença. Então, atarefado, se você está atarefado, eu também, cuidado só com o estresse, é a porta de entrada para a depressão. Você pode viver um momento de inquietação, mas não pode perder a sua paz. E isso a gente viu muito em Davi. O ano passado nós fizemos uma série de mensagens lá no Antigo Testamento. Não sei se foi ano passado ou retrasado, o tempo passa tão rápido, né? Mas fizemos uma série de sermões sobre na vida de Davi. E uma coisa que nós vimos, irmãos, irmãs, que esse homem mantinha sua paz em Deus. E que assim seja conosco também. Por fim, você pode viver um momento de contexto desfavorável, que te leve a um estado de espírito e sentimentos momentaneamente ruins e desagradáveis, mas não pode deixar de ser sempre grato a Deus e de ser feliz diariamente. Chorar é uma coisa, ser infeliz é outra,
E é isso que a gente não pode deixar que isso tome o nosso coração, arrase a nossa vida e nos adoeça. Por isso, não deixe de fazer aquele primeiro ponto. Clame a Deus, peça que Ele venha ao teu encontro, teu socorro, e da sua parte, tire os seus olhos da bênção de Deus e mantenha sempre os seus olhos no Deus que te abençoa. Esse Deus que te abençoa nunca vai te decepcionar, nunca vai falhar, nunca vai deixar de cuidar da sua vida. Então, no final daquele dia que talvez você procure alguma coisa para agradecer e não encontre, pelo menos esse motivo para agradecer você tem. Deus não mudou, permanece o mesmo, continua misericordioso e gracioso, e hoje não foi diferente. Se o dia foi difícil, mas eu cheguei até aqui, teria sido impossível sem o agir gracioso de Deus.